amargamos nos últimos 20 ou 25 anos uma grande crise da luta política no Brasil, uma grande crise de desorganização da classe trabalhadora. Infelizmente, nós fizemos lutas importantes no último período, mas lutas de caráter economicista, que não construiu uma consciência política, e sim uma consciência econômica, que foi extremamente importante. Mas nós não conseguimos extrapolar a luta reivindicatória para um patamar político. E, obviamente, que isso deixou distorções no nosso campo. Segundo componente que eu acho que nós temos que levar em consideração. O Zé Paulo Neto tem uma frase intelectual importante, que vocês todos conhecem do Rio de Janeiro, que ele diz: a esquerda passa por um momento de um déficit organizativo. Eu acho que essa frase dá conta. Trocando em miúdo, a nossa tática, que se transformou em estratégia de só fazer a luta eleitoral no caráter institucional, ela deixou deformações do ponto de vista da esquerda. Os movimentos com muita fragilidade e os partidos e a força política com muito enraizamento nessa luta institucional. E ela trouxe problemas que todos nós estamos vendo aqui como parte da nossa crítica. Os mandatos têm muito mais força do que os movimentos, os vereadores têm mais força do que a organização, os partidos jogou toda a sua energia em 2 anos eleger, e a luta política organizativa como um todo teve muita dificuldade, e isso acho que é consenso entre nós de parte dessa dificuldade. E por último, como pressuposto dessa análise, é que toda aposta constituída na experiência petista de governo federal é o que nós apelidamos do neodesenvolvimentismo. Ela funcionou muito bem no período Lula, onde tinha em especial um momento econômico do país significativo, mas no período Dilma ela entrou em crise. A famosa crise na frente, que era uma combinação de 3 componentes: uma aliança de classe, um crescimento econômico significativo e um conjunto de políticas sociais que trouxe esses 40 milhões de pobres com uma situação melhor de vida. Isso tudo entrando em crise, os 3 juntos, é o que os intelectuais têm chamado de tempestade perfeita, do lado deles, né? O que seria então a tempestade perfeita? É essa combinação de crise política, crise econômica e crise social, que a igreja tem trazido um componente importante, que também a crise ambiental, dos problemas que nós já estávamos vivendo antes, ou seja, não é só um problema de governo. Mas veja, essas 3 crises juntas, obviamente que a vida fica difícil. Como diria o camarada Rosseto, né, Tiziana? A vida é dura. A vida fica bem dura para lidar. E nesse sentido, que o tempo é curto, vamos então ao xadrez do momento que nós estamos vivendo agora, da combinação dessas crises. Como eu tenho feito esforço de nós fazer sempre na perspectiva da luta de classe, vamos analisar o outro lado, que talvez é mais fácil. O outro lado tem jogado muito bem a partida contra nós. E eles estão usando 3 instrumentos principais para fazer o enfrentamento contra o nosso campo, com uma certa desigual combinada, como dizia na instrução militar. Qual é o primeiro ator em que nós temos que acompanhar a sintonia fina? É o ator que nós temos chamado República de Curitiba. Esse República de Curitiba combina a Polícia Federal, Ministério Público, combina Rede Globo, combina juiz. E na nossa opinião, humildemente, tem 3 comandos: Gilmar Mendes, Janot, esse picareta que está aparecendo aí, e pasmo, Estados Unidos também. Já está comprovado que a CIA ajudou no treinamento desse mesmo grupo de Curitiba, ajudou em Honduras e ajudou no Paraguai, que é uma nova forma de golpe. E nós achamos que estava lidando com um juizinho, com a Lava Jato, que nada. Um puta serviço de inteligência, com vazamento de informação, e que em pouco tempo destruiu a figura de lideranças importantes do nosso campo, inclusive do presidente Lula, e agora vocês estão vendo a ofensiva da Dilma. Esse ator, acho eu, que é o ator mais perigoso e que usa melhor a forma de condução, porque ele está dentro do aparato do Estado. Então eu chamaria atenção para isso. Segundo ator que tem feito enfrentamento contra nós é a classe média, os famosos coxinhos. Eles se articularam em 3 grandes frentes: a internet, que tem feito isso muito bem, eles são movimentos virtuais com milhões de seguidores. Segundo, as ruas, que pela primeira vez testaram e deram certo, levaram todos os coxinhas de São Paulo num dia na Paulista, mas levaram, chegaram ao seu top.
de mobilização, e o terceiro, o uso do ódio e da raiva contra nós, ou seja, de desgastar a nossa figura. E eles estão com muita raiva porque a vontade dos coxinhas é ser rico. Eles pensam como rico, mas não tem dinheiro. A Marlena Chauí já nos resolveu isso, dizendo qual é o problema deles. Por que eles são tontos? Porque eles esqueceram que a única coisa que eles têm para vender é a força de trabalho. Eles não têm os meios de produção e nem a propriedade privada. Portanto, eles nunca vão ser capitalistas. Sempre vão ser coxinha bundão. E por isso que eles ficam com raiva e acham que a culpa é do Bolsa Família. Portanto, os coxinhas não têm acordo. Eles estão decididos a fazer aquilo porque eles querem rico e não vai ter. Então isso é um problema desse terceiro elemento. Mas veja vocês que eles usaram uma ferramenta que nós chegamos tarde nela, que é a internet. E eles combinam duas coisas que eu acho que a esquerda tem dificuldade. Uma que é o humor. Eles é engraçadinho. Piada contra nós e assim por diante. Em especial nas figuras dos humoristas de televisão. E o segundo, o ódio. Que nós temos muita dificuldade de xingá-los, de mandar eles ir para aquele lugar e assim por diante. E eles fazem isso e teve adesão num certo espaço da população. Portanto, veja que eu falei em dois atores importantes. Ator 1, Curitiba. Ator 2, os coxinha da Paulista e Companhia Limitada. Ator 3, o capital. Não se engane, o Congresso não é da vontade de Deus o que eles fazem. Ali quem está mandando é quem os financiou. Portanto, às vezes a gente fica olhando a cereja que é o Cunha e assim por diante. Mas o elemento central não é mirar para o Congresso, é quem está financiando. E num primeiro momento, o capital veio só o capital financeiro. Os grandes bancos, as empresas transnacionais e assim por diante. Mas veja que nos finalmente, CNA, CNI, Fiesp entrou com toda a força. É verdade isso que no dia da votação, no dia 17 de abril, foi a maior quantidade de jatos executivos que baixou em Brasília nos últimos anos. Isso demonstra que o capital, pela primeira vez nos últimos anos, se uniu para derrubar o governo. Coisa que até então não tinha feito, porque eles tinham divisão. O capital do varejo não queria, porque sabia que o governo do Lula poderia ter muito mais renda. Os capital das lojas, desses mercados, não tinha interesse em se juntar. E eles se juntaram. E quando o capital se junta, opa, cria uma confusão. Foi o que nós acompanhamos aí. O restante, na minha opinião, é picunhagem e um pouco de fofoca. Mas os três componentes que nós temos que analisar de classe é esse fenômeno que aconteceu aí na perspectiva. E por que eles fizeram tudo isso? Porque eles precisam construir maioria na sociedade que eles perderam no governo Lula. E para construir maioria não é possível se eles não tiverem o centro da política e do poder, que é o governo central. Portanto, vale impeachment, vale qualquer outra coisa para a construção dessa maioria. Portanto, a direita utilizou muito bem esse canal para chegar até aqui. Como tem contradições também, eles têm problema, e vou muito rápido, porque meu tempo já se esgotou. Quais são os problemas que eles vão enfrentar, na nossa opinião, nesse próximo período? Eles têm problema com o Lava Jato. A República de Curitiba expôs muito eles. Como é que eles vão fazer com o Cunha? O que eles vão fazer com o Renan? O que eles vão fazer com todos os deputados deles que estão enrolados? Ou seja, eles vão ter que dar uma resposta para a sociedade da picaretagem que o grupo deles representa, o próprio Temer, o país. Segunda confusão que eles têm, a crise econômica. Eles vão ter que, depois da manhã, fazer cortes, eles vão ter que fazer uma série de tomar decisões que vai causar problemas no meio da população e vai ter confusão. Não temos dúvida disso. Terceira contradição do projeto. Qual é o projeto que unifica esse povo mesmo? O neoliberalismo? Mas não tem voto, já foi derrotado. Como é que eles vão fazer com a liderança para conduzir esse projeto do jeito que vão ter dividido? Na nossa opinião, no dia 13, se eles conseguirem em primeiro turno derrubar Dilma, já começam os problemas deles de unidade. Eu acho que esse é um elemento para nós terminar. Termino meu bloquinho de conjuntura sobre o nosso lado. Vou até tomar uma água para facilitar. Do nosso lado, acho que nós conseguimos fazer bem a tarefa de casa, na nossa opinião, com 3 atores principais, numa perspectiva de resistência e não de acesso. O primeiro ator do nosso lado, que eu acho que foi brilhante, foi a militância e as organizações de esquerda do campo popular. Aqui não há nenhum momento para nós ficar soltando foguete de alegria, mas eu acho que as tarefas de casa foram bem feitas.
por todas as organizações da Frente Brasil Popular e da Frente Povo Sem Medo. Quero aqui reconhecer o trabalho de mobilização que a nossa militância fez no país inteiro, um esforço grandioso de defender esse projeto. Todas as mobilizações que foram convocadas, a turma foram para a rua, mesmo no dia 17. A importância que foi a militância do PSOL, do PT, do PCdoB, os companheiros dos movimentos do campo e da cidade, que eu acho que, sem dúvida nenhuma, cumpriu um papel importantíssimo. E o que é melhor de tudo, construiu a narrativa é golpe. Então isso é fruto da mobilização da nossa companheirada, que talvez foi um elemento importantíssimo no último período. Segundo elemento importante do nosso campo, foi o envolvimento do campo progressista, que não é nem lulista, nem do PSOL, nem do MST, que veio para a luta. Eu acho que a síntese disso é o jurista nas universidades, mais de 8 mil fizeram aquele manifesto, e a fala lá da Letícia Sabatella para Dilma. Sou contra o seu governo, não gosto de vocês, mas sou contra o golpe. E estou com vocês. Eu acho que isso trouxe um novo ânimo para a nossa militância. Trouxe um novo divisor de água. Nós saímos do gueto e vamos construir uma maioria que até então nós não estávamos conseguindo fazer. E acho que isso foi extremamente importante. Terceiro e último jogador que nos deu muito trabalho nos últimos 2 anos, que foi o governo. Que trabalho. Por quê? Porque fez muito gol contra. O governo ganha as eleições com apoio popular, me coloca o Levi com um monte de medida que só trouxe problema. Nós fizemos uma mobilização, vem com a pauta do terrorismo, que ninguém sabe para que serve aquilo, a não ser para reprimir os trabalhadores. Nós faz a luta, me manda a votação do projeto de partido da Petrobras, ou seja, só gol contra, que transformou num determinado momento um governo indefensável, por mais que nós sabemos que é um governo feito por nós. Portanto, essa dificuldade desse jogador, nos últimos 3 meses foi melhorando. Não fizemos gol, mas também não foi gol contra, mas também não fez gol a favor. Pelo menos ficou quieto e cumpriu um papel importante na reta final com os atos políticos que foram realizados no Palácio, as agendas que a Dilma construiu, que cumpriu um papel muito importante. Se nós pegar esse governo de 3 meses para cá, comparado ao governo de 1 ano atrás, são 2 governos completamente diferentes, com um discurso completamente diferente. Portanto, nós também temos nossos probleminhas para nós resolver de casa, as nossas contradições. E eu acho que nessa reta final, nós temos pelo menos algumas para nós ficar atento. Contradição número 1. Nós estamos no limite da nossa mobilização de massa. Toda a militância veio para a rua, mas os trabalhadores estão quietos, olhando. Não foram para os coxinha, mas também não veio com nós. E quando eu falo trabalhadores, eu estou falando de 60 milhões de trabalhadores do Brasil que estão olhando. A questão é, quando é que nós vamos trazer para o nosso lado? E qual é a dificuldade que nós estamos encontrando? Esse é o tema que está colocado. O Zé Ricardo falava agora há pouco, nós temos que fazer um trabalho de base com eles. Outro dizia, tem que ter políticas públicas que nos ajudam a fazer esse debate. Outros diziam, tem que ter uma decisão política que envolver os trabalhadores. Se não vir, nós não vamos desempatar esse jogo e sequer ganhar. Contradição número 1. Contradição número 2 que nós temos. Qual é a bandeira política que seja além, não vai ter golpe? Ou em defesa da democracia que nos dá unidade? Talvez essa seja a bandeira essa semana. O que nós vamos fazer dia 13 se a Dilma sai? Qual é a bandeira que nós vamos fazer? Nesse sentido, tem 3 discursos na esquerda com muita dificuldade ainda entre nós se acertando. Discurso, bandeira 1, fora Temer e vamos para a briga por Temer e acabou. Não vamos reconhecer esse governo e vamos para a briga. Mas tem dificuldade, por quanto tempo tu garante isso? 2, vamos fazer um projeto ou usar os projetos que tem na Câmara por uma eleição direta, geral e por uma constituinte exclusiva. Agora isso é para quando e isso tem apelo popular ou não? Terceira questão que também está em curso para ser discutida essa semana. Enquanto não terminar o julgamento da Dilma nos 2 turnos do Senado, a Dilma é nossa presidente, não vamos reconhecer e nem vamos fazer nenhum outro projeto. Esses temas nós vamos ter que tomar decisão nos próximos dias, porque ele é importante para ajudar a organizar o elemento. Então essa é a segunda tarefa, a bandeira política geral. Terceiro componente é não perder a unidade que nós construímos até agora.
esse sacrifício de juntar Frente Brasil Popular, juntar Povo Sem Medo, juntar os partidos, a Dilma, o Lula, no mesmo campo político, eu acho que esse é um desafio muito grande e que nós não podemos perder de vista. Termino dizendo que nós temos um calendário mais ou menos organizado de luta para o próximo período. Nós temos amanhã, lá abaixo, que ninguém nos ouça, uma jornada em todo o país contra a Globo, que vai ser feita, já convocada por toda a militância do país. Nós temos o dia 10, uma paralisação nacional, e nós temos dia 12, se confirmar a saída da Dilma, como é que nós vamos fazer um protesto nesse país, o que nós vamos, abre aspas, pôr fogo para dizer, ó, a Dilma sai do palácio, mas é a nossa presidente. Então esse calendário nós temos que levar. E termino, de verdade verdadeira, dizendo que o desafio nosso é longo, porque nós não vamos ter vitória fácil nesse próximo período, se não for a partir da construção popular das nossas lutas, a partir da vinda da classe trabalhadora. E para a classe participar, tem que ter trabalho de base, tem que ter infraestrutura, tem que ter estratégia política e tem que ter uma nova lógica, que não é simplesmente eleger os nossos vereadores e prefeito em outubro. É mais do que isso. É construir um processo que é o do próximo período, nos leva a uma perspectiva de poder muito mais ampla do que nós chegamos aqui. Muito obrigado e um bom debate a todos. Obrigado, companheiro João Paulo.